Meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem, ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhava sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhe foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fôssemos chagados, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matador, ou como ovelha diante dos que o tosqueiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte. Sendo contado como um malfeitor, ele, na verdade, resgatava o pecado de todos, e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, o forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da corrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: "A quem procurais?" Responderam: "A Jesus o Nazareno." E ele disse: "Eu sou." Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: "Eu sou", eles recusaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus o Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que eles se retirem." Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiaste." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que meu pai me deu?" Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: "É preferível que um só morra pelo povo." Em Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote.
Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: eu falei as claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou disso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostrem que, mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não encontraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse o malfeitor, não o teríamos entregue a si. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então, tu és dele? Jesus respondeu: tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um brejo. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: viva o rei dos judeus!
e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhe: eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucificam, crucificam. Pilatos respondeu: levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e o Senhor essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: fora, fora, crucificam. Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com os outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas, ó Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede.
Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou ao Espírito. Era o dia da preparação da Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus, levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje e o domingo de Ramos, sexta-feira da Paixão e domingo de Ramos, são os únicos dias do ano litúrgico em que a Igreja tem o privilégio de escutar o relato da paixão e morte do Senhor. Celebramos hoje o núcleo do mistério da nossa fé. Alguém pode se assustar com essa afirmação? Talvez pensando, mas o núcleo de nossa fé não é a ressurreição? Sim, sem dúvida alguma. Mas não esqueçamos
que a mensagem cristã brota do lado transpassado de Cristo, que sem vida adormece no madeiro, sangue e água, símbolos do batismo e da Eucaristia. Depois de ter sido transpassado pela lança e depois de ter sido sepultado o corpo sem vida de Jesus, é que ele ressuscita. Eu dissera ontem, quinta-feira santa é Páscoa, sexta-feira santa é Páscoa, sábado santo na vigília pascal é Páscoa, é passagem. Na quinta-feira santa é instituído por nosso Senhor Jesus Cristo um memorial sob a aparência de ceia. Nesse memorial haveria de se perpetuar, de se presentificar o mistério de sua paixão, morte e ressurreição. As palavras de nosso Senhor não deixam dúvidas. Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. A locução verbal é dado, é oferecido. Este corpo sem vida é elevado no madeiro. Primeiro com vida e depois, porque morto, e somente depois de morto, do seu lado brotam sangue e água, símbolos da Eucaristia e do batismo. Sexta-feira da Paixão também é Páscoa, porque o Senhor passa outrora da condição divina e mortal à condição terrena mortal, sem deixar de ser Deus, assumiu tudo da humanidade, exceto, como diz a segunda leitura de hoje, exceto o pecado. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Passou da condição gloriosa à condição ínfima, a condição, atentos porque vou dizer uma expressão que é usada pela palavra de Deus, a condição pecaminosa, sem porém ter pecado. Ele fez pecado por nossa causa, diz a Escritura, e passou da condição terrena mortal à experiência de morto. Isso é um escândalo. A luz da razão é inaceitável, a luz da fé é compreensível somente porque a igreja diz. Eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me movesse a autoridade da Igreja Católica. Diz Santo Agostinho na carta contra os maniqueus, dita dos Fundamentos, capítulo 5, versículo 6. É tolice tentar compreender somente com a razão como Deus pode morrer, como Deus de fato tenha morrido. Deus não está sujeito à morte, é verdade, mas por amor aos homens quis se tornar mortal. Aqui estamos diante de um mistério que leva a nossa razão a se calar e os nossos joelhos a se dobrar. Eu creio, Senhor, porque a igreja diz que tu morreste e tu foste sepultado. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 3 a 4, eis o núcleo do anúncio cristão. Diz o apóstolo Paulo, aspas, eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Escrituras, palavra-chave, categoria obrigatória para nós compreendermos este mistério. A liturgia da igreja na sexta-feira santa cita dois trechos de dois capítulos, os 52 e os 53
do livro do profeta Isaías, onde é descrita de maneira, eu diria, quase pormenorizada. É uma radiografia extremamente fiel do relato que nós acabamos de escutar do Frei Emílio, extraído do Evangelho da Paixão segundo São João. Mas para compreendermos esta profecia, é preciso voltarmos no tempo para compreendermos uma outra categoria, a categoria de graça, concedida ao homem no momento em que ele foi criado. O homem estava nu no paraíso e não se envergonhava disso. É assim que termina o capítulo 1 do livro do Gênesis. Deus, depois de ter criado o céu, a terra, os animais, as plantas, todas as criaturas visíveis, mas irracionais, decidiu: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus quis uma criatura que reproduzisse nela, que fosse ela a imagem e a semelhança do Criador. Feito o homem, Deus decidiu: não é bom que ele esteja só, façamos-lhe uma companheira que lhe seja adequada. O homem cai em estado letárgico, em sono profundo, e do seu lado o Senhor modela uma mulher. Aquele, quando desperta do sono, vendo sua companheira, encantado, faz a primeira declaração de amor entre uma criatura e outra na história da humanidade. Esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque veio do homem. Os dois andavam nus, símbolo da pureza. A criancinha toma banho nua na frente da mãe e não tem nenhuma malícia. Ela não tem ainda a convicção do pecado. A malícia ainda não foi forjada no seu coração. É isso que significa o último versículo do livro do Gênesis, capítulo 1. Os dois andavam nus no paraíso, não se envergonhavam. Tudo, porém, muda no capítulo 3 do mesmo livro do Gênesis. A serpente, símbolo do maligno, introduz na convivência do homem, introduz no próprio homem e na mulher, alterando a relação entre ambos e a relação dos dois com Deus e com a criação, a categoria de pecado. A culpa: Adão, onde estás? Ouvi os teus passos no jardim e me escondi, porque estava nu, porque eu estou nu. Quem te disse que estavas nu? Acaso comeste do fruto proibido? Foi a mulher, aquela que tu me deste como companheira. Ela me convenceu e eu comi. Por que fizeste isto? Foi a serpente. Um coloca a culpa no outro e ninguém mais se entende. Um coloca a culpa no outro e os dois fogem de Deus. E a serpente gargalha. E a serpente zomba de Deus e da sua criação predileta. Mas Deus se dirige à serpente, a única criatura amaldiçoada por ele. Porque fizeste isto? Serás maldita entre todos os animais da terra. Tu comerás o pó da terra, tu rastejarás. E mais, eu porei inimizade entre ti e a mulher, não aquela mulher, não aquela, outra. Quem? Ela esmagará a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Atentos esse versículo 15, porque ele é a síntese do drama que a humanidade passou a experimentar, do drama que estamos vivendo agora e do drama que ainda nos aguarda e que aguarda toda a humanidade até a segunda vinda de Jesus. Que significa? A serpente vai ferir o calcanhar da mulher, símbolo da humanidade da qual viria o Redentor. O demônio tornou a humanidade prisioneira sua. Aqui é preciso lembrar a primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 19. O mundo inteiro jaz sob o poder do maligno. A frase é exatamente esta:
O que salta aos olhos e aos ouvidos é o verbo. O mundo jaz. Jazer, um verbo da segunda declinação, sabe o que significa? É estar morto. Daí vem a palavra jazigo. Jazigo é o lugar onde repousa o cadáver. O mundo jaz sob o poder do maligno. Traduzindo, o mundo morreu e está sob o poder de Satanás. Essa é a consequência mais honesta. Esse foi o prejuízo. Esse foi o estrago que Satanás conseguiu colocar na obra-prima de Deus. E ela, volta à profecia de Êxodo 3, Gênesis 3,15, ela esmagará a tua cabeça. Eu insisto na desproporção. O máximo que a serpente pode fazer é ferir o calcanhar da mulher. Mas a mulher, em contrapartida, um dia esmagaria a cabeça da serpente. Aqui tudo permanecerá em suspenso até Jesus Cristo. Que mulher é esta? E o que significa esmagar a cabeça da serpente? Esmagar a cabeça da serpente é: quem conhece um pouco do costume, dos hábitos, dos ofídios, sabe. Os animais peçonhentos têm um ponto fraco. Sejam eles lacraias, escorpiões, mas principalmente as peçonhas, as serpentes, é a cabeça. Vira a cabeça do animal e aí ele morre. Tanto é verdade que uma serpente, quando se sente atacada por um inimigo bem superior, não tendo como atacar, se defende enrolando-se e colocando a cabeça lá embaixo. E ela sabe: se tocarem na minha cabeça eu morro. É sensível demais a cabeça da serpente. Pois bem, o que significa isso? Em linguagem espiritual, o poder de Satanás um dia vai ser destruído. O poder das trevas um dia vai ser vencido por um outro poder, o poder da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto Deus amou o mundo que enviou seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Celebramos hoje o mistério do amor, que ama tanto o homem, que vai até, como começamos o Evangelho no dia de ontem, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tendo, portanto, diante dos nossos olhos a força avassaladora, as consequências funestas do pecado de um lado, e do outro o amor infinito de Deus em Cristo, podemos entender: para sofrer, para chorar e para nos humilharmos, o que diz a primeira leitura de hoje. Deem uma olhada no versículo 5. Essa frase é uma acusação violenta a mim, diz: a todos vocês somos assassinos de Jesus. É importante que na Sexta-feira Santa sintamos-nos tocados por essa acusação bombástica. Ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Já que descobrimos quem são os algozes, portanto não apenas Pôncio Pilatos, Herodes, Anás, Caifás, Judas Iscariotes e os outros apóstolos que deixaram o nosso Senhor, exclua-se apenas a Virgem Maria, incluídos escribas, fariseus e a multidão furiosa, os judeus do tempo de Jesus, comprados, mancomunados, furiosos, irritados, sim, são personagens culpados daquele tempo. Mas os assassinos também somos nós. Aqui estamos, nós os culpados por causa dos nossos pecados. Nós fomos responsáveis pelo sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora pulamos para o último versículo da primeira leitura de hoje. Ele entregou o seu corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Na verdade, leiamos juntos, resgatava o pecado
pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Aqui está o motivo de júbilo da nossa felicidade na Sexta-feira Santa. Se Jesus morreu por nossos pecados, essa expressão já disse aqui em outra sede, e repito para que não paie dúvida, causa de nossa tristeza e de nossa alegria, morreu por nossos pecados, tem duas explicações. A primeira é causal, a segunda é final. Morreu por nossos pecados, porque nossos pecados causaram a morte de Jesus. Esse é o sentido causal da afirmação, mas é também o sentido final que deve ser ressaltado nessa Sexta-feira Santa. Morreu por nossos pecados significa em vista de cancelá-los, de perdoá-los, de remi-los, de purificá-los. Tal é o preço do nosso resgate. Deve tocar muito o nosso coração, que São Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20: eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amados filhos da igreja, Jesus nos amou primeiro. Jesus morreu quando éramos pecadores. Diz São Paulo: morrer por um justo talvez se encontre alguém que o faça, mas morrer por culpados, somente Jesus. Ele me amou e se entregou por mim. Como é bom nessa Sexta-feira Santa respeitar a afirmação por todos os homens, mas tomar para nós: ele se entregou por mim, vislumbrando meus pecados, cometidos desde quando eu adquiri a idade da razão, meus pensamentos impuros, minhas palavras indecentes, minhas condutas imorais, minha negligência, o meu amor de brincadeira com relação a Jesus. Quantas vezes me expus a situações de pecado, quantas vezes não levei a sério o dever de mortificar, de combater o bom combate da fé, quantas vezes eu fui seduzido pelo demônio, quantas vezes eu negligenciei o dever de rezar, de fazer penitência, de jejuar, de lutar contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças de Satanás, e quantas vezes me deixei iludir, enganar e seduzir pelo príncipe das trevas. No mesmo livro de Gálatas, capítulo 6, de 14 a 17, diz o mesmo apóstolo: quanto a mim, eu não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A frase choca os incautos. Gloriar-me na cruz de Jesus. O homem gosta de se gloriar dos seus méritos, dos seus predicados, das suas vitórias, dos seus bens, mas gloriar-se na cruz de Jesus, em que sentido? Nesse que já acabamos de falar, pela qual a cruz de Jesus Cristo, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Lembram-se da primeira carta de São João 5,19? O mundo jaz sob o poder do maligno. Os sinais da presença de Satanás no mundo, mas são indiscutíveis, são evidentes, são de uma clareza solar, mais do que estelar, solar. É muito clara a ação de Satanás, os sinais de injustiça, de mentira, de pecado, de morte, de destruição da obra de Deus, a dilaceração do homem tomado individualmente, as relações humanas tão conflitantes em âmbito mundial, quantas guerras, quantos conflitos, no âmbito do trabalho, quanta disputa, quanta inveja, quanta perversidade, quanto sentimento baixo em tantos lares, quanta traição, quanta indiferença, quantas agressividades. O mundo jaz sob o poder do maligno. Pois bem, São Paulo diz: estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Expliquemos a primeira parte. Estou crucificado para o mundo. Não pense que por você ser cristão o mundo vai aplaudir você. Pelo contrário, vai criticá-lo duramente. Lembre-se, quem não pertence à Igreja Católica e não dá a mínima para a fé cristã católica, para a palavra de Jesus, como insultará você?
como já vem insultando, debochando, ridicularizando você por pertencer à nossa igreja, por ter uma, segundo eles, uma postura, uma doutrina ultrapassada, retrógrada, um pensamento que não é mais um pensamento aceitável pela sociedade contemporânea, que quer uma igreja atualizada, que quer uma igreja aplaudida, que quer de toda forma calar a pregação da igreja, que ela não pregue sobre nada, que o homem decida o que ele deve pensar, dizer e fazer. E quando a igreja se levanta e diz e defende a vida, defende os valores humanos, os valores morais cada vez mais contestados, ela é duramente criticada. Não será diferente. O Senhor, por ser católico romano, foi, é e será crucificado para o mundo. O mundo não vai aplaudir a igreja católica jamais. O mundo não vai aplaudir Jesus, pelo contrário, vai debochar dele. Vós repetistes ainda há pouco: crucifica-o, crucifica-o. Ou se alguém se levantar hoje contra ideologia de gênero, contra casamento de pessoas do mesmo sexo, contra o aborto, contra isto, contra aquilo outro, instituição retrógrada, ultrapassada, etc. Outros, para agradar o mundo, mas não querem sair da igreja católica, ao invés de defender a fé, criticam sim a igreja. Eu sou católico, mas a igreja devia repensar isso. Eu sou católico, mas nesse ponto a igreja isso e aquilo outro. Crucifica-o, crucifica-o. E o contrário, o mundo está crucificado para mim. Citando ainda Gálatas 6, versículo 17. O mundo aqui entendido como a realidade feita por Deus, que subjaz sob o poder do maligno. O mundo está crucificado para mim nesse sentido. Tudo que no mundo é pecado, eu já crucifiquei na cruz de Cristo. Eu renuncio ao pecado, ao demônio, às suas obras e às suas seduções. Romanos 4, 25 diz ainda o apóstolo: Cristo foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. A causa da morte de Jesus, os nossos pecados, e a causa da nossa justificação, a ressurreição de Jesus. Eis o mistério do amor que celebramos de forma tão compungida e também tão cheia de esperança. Amados, no início do livro das Lamentações, capítulo 1, versículo 12, diz o profeta Jeremias: ó vós todos que passais pelo caminho, olhai e julgai se existe dor igual à dor que me atormenta, a mim que o Senhor feriu no dia de sua ardente cólera. A tradição da igreja identificou esse lamuriente, este lamentante com o próprio Jesus Cristo. Uma dor invisível que a medicina, a psiquiatria, a psicologia e a teologia não conseguirão jamais descrever nem a bilionésima parte dessa dor. Sabe por quê? Porque a dor só experimenta aquele que está sujeito a ela. Deus, enquanto Espírito, não pode sentir dor. Espírito não sente dor, mas o Verbo se fez carne, e ao assumir a carne, Deus se sujeitou a sentir dor. Como é que se mede uma dor? Não existe um medidor de dor. A dor, ela tem várias intensidades, é verdade, mas nós estamos aqui diante de alguém que sofreu, que não é um homem qualquer, é Deus. E sabe como é que se mede a dor de Deus? A dor de Deus se mede não pela ferocidade, pela brutalidade, pela agressividade daquilo que causa a dor. A dor é medida pelo grau de pureza da vítima. Sim. E explico, mostro, provo para vocês. Todos nós nos revoltamos quando uma pessoa inocente adulta é agredida, mas a revolta é maior quando é uma criança. Sim ou não? Todos nós nos revoltamos quando existe o abuso sexual de um adulto com relação ao outro, o estupro, mas a revolta é maior quando a vítima é uma criança inocente.
Por isso o pedófilo deve ser punido com mais rigor. Deus colocou na nossa natureza uma repulsa tremenda aos crimes, e essa repulsa é tanto maior quanto mais inocente é a vida. Agora tire a criança e coloque o próprio Deus. Agora tire as criaturas humanas e coloque Nossa Senhora. Quando celebramos 15 de setembro, Nossa Senhora das Dores, celebramos a dor de uma criatura humana que, por não ter pecado, sofreu mais do que todas as outras criaturas humanas. Nenhuma dor foi semelhante à de Nossa Senhora. Bastaria apenas uma cusparada no rosto de Nossa Senhora para essa dor ser infinita, porque ela não tem pecado, porque ela é pura. Quem morreu na cruz? O Deus puro, o Deus santo, o Deus imaculado. E trata-se de uma dor que já vinha acontecendo desde a sua vida pública. Vocês se lembram da profecia do velho Simeão com o menino Jesus no colo? Uma espada transpassará a tua alma, disse ele a Nossa Senhora. E esse menino vai ser sinal de contradição para muitos em Israel. Já era o indício. Sua vida, Maria, até a morte, até passar desta vida para outra, vai ser de um sofrimento contínuo e cada vez mais recrudescente e recrudescedor. Idem para o seu filho. Não posso, porque ultrapassa a minha capacidade, medir, quantificar, descrever a dor de Jesus por causa dos nossos pecados. Se isso, todavia, produzir em nosso coração a compulsão, isto é, o impacto bem forte. Jesus me falou com tanta clareza, nessa solenidade da ação litúrgica da paixão e morte dele. Eu fui tocado tremendamente, e a consciência dos meus pecados, causa da morte de Jesus, me deixou profundamente abatido. E essa tristeza foi a tristeza segundo Deus, que produz arrependimento salutar, do qual ninguém se arrepende. Me darei por feliz e satisfeito. A homilia da sexta-feira da paixão do Senhor produziu o seu efeito naquele coração, porque ele, de novo, quizá pela primeira vez, foi profundamente tocado por essa convicção. Eu, pobre pecador, eu, desgraçado, infeliz, fui a causa do sofrimento de Jesus. Mas, Senhor, eu ponho em vós minha esperança, como diz o salmista, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos entrego o meu espírito, fazendo minhas as palavras vossas no Calvário, citando o Salmo 30, acolhei por compaixão esse pobre pecador, libertai-me do inimigo, que com o vosso sangue precioso derramado no Calvário, foi vencido o preço do meu e do nosso resgate, foi apresentado e fomos libertados pela sua cruz, Senhor, pela sua ressurreição. Obediente até a morte e morte de cruz, vós, Jesus, meu amado, meu Senhor, meu Salvador, razão da minha vida, causa da minha alegria, por minha causa derramastes o vosso sangue. Dai-me, Senhor, a graça do sincero arrependimento, o dom da perseverança final, para poder dizer como aquele que foi crucificado do teu lado: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus, meu amado Jesus, a mim, bispo, e a todos os presentes aqui, dai-nos a graça da compulsão, do arrependimento sincero de todos os nossos pecados, a graça de merecermos contemplar, estarrecidos e cheios de esperança, o que aconteceu no Calvário, o mistério da nossa redenção. Proponho-vos 2 minutos de profundo silêncio diante do Senhor, que sem vida adormece no madeiro por nós e por nossa salvação. Sentados, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
foi o olho do nosso bonito. Oração triunfal de Cristo, pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Ajoelhemos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que lhes fizestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso Bispo Osmino, por mim, seu indigno servo, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais pergunta à vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Ajoelhemos.
Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velais sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Amém. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Amém. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o Espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Amém. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Amém. Levantemos.
Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Chegue até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Nesse instante, a comunidade poderá fazer 2 filas pelo centro para o beijo da cruz. Beijo da cruz que sai pelo lateral para facilitar a chegada de todos. Podem vir sempre 2 pessoas por vez. São muitas das chagas de Jesus. Podem beijar qualquer uma das chagas.
Agora daremos início ao brinde da Sagrada Comunhão. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas direi uma palavra e serei salvo.
Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério nos consagremos sempre a nossa vida por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, crença a verdadeira fé e a redenção se confirme por Cristo nosso Senhor. Amém.